carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura alternada do capítulo 12, versículo 5 até o versículo 21. Amém? Vamos ler juntos? Eu vou ler o primeiro versículo, versículo 5, a igreja lê o 6 e assim a gente vai até a conclusão da leitura, tá bom? Então vamos todos. Assim também, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Não sejais descuidados no zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, com os que pranteiam. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Até aí, irmãos. Deixa a tua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Ó Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós rendemos, ó Deus, a glória que é devida ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque conforme disse o salmista, um dia só, Pai, uma noite que seja, Pai, nos Teus atos, vale muito mais que 1000 dias em quaisquer outros lugares. Ó Deus querido, nós entendemos que Tu marcaste este encontro conosco, Senhor, e nós reconhecemos, ó Deus, como povo Teu, o quanto nós necessitamos, carecemos, ó Deus, da Tua direção, da Tua palavra, ó Deus, renovando o nosso entendimento, da Tua presença, Espírito Santo, transformando as nossas vidas. Por isso nós Te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações, fala, Senhor, fala no profundo do nosso ser, Senhor. Vai, Senhor, esquadrinhando, Senhor, a nossa mente, vai esquadrinhando, ó Pai querido, vai peneirando, Senhor, todo o nosso ser, Senhor. E, ó Deus, trata, Senhor, particularmente com cada um de nós, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado na Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Ó bendito Espírito Santo, vai além da mera letra, Senhor, porque a letra mata, mas és Tu, Senhor, quem vivifica a Tua palavra em nós. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Irmãos, existem 3 textos na Bíblia Sagrada que me chamam muito a atenção, porque são 3 textos que eu estou lembrando assim que tem assim recomendações rápidas. É esse texto de Coríntios 12, Romanos 12. Ele tem assim recomendações rápidas, positivas, objetivas sobre como deve ser a conduta do crente. E 1 Tessalonicenses 5 também, quando Paulo está finalizando a carta aos Tessalonicenses, ele faz diversas recomendações, por exemplo, não extingais o Espírito, orai sem cessar, né, e algumas outras, né, recomendações que são assim rápidas e objetivas, mas que são desconexas entre si, são recomendações da conduta cristã. O outro texto é quando ele fala ali em Hebreus, o último capítulo de Hebreus, capítulo 13, ele também tem assim algumas, Hebreus nós vamos começar a estudar no domingo que vem na EBD, ele tem uma temática, né, assim, única, que é falando da supremacia de Cristo, né, em relação a tudo mais que o povo de Israel já tinha vivido. Mas quando chega no capítulo 13, o autor, ele trata de coisas assim, bem pequenas, né, e desconexas, e vai falando. Por quê? Porque ele trata da conduta, de como se proceder, como se conduzir na igreja de Cristo. E esse texto não é diferente. O apóstolo Paulo, ele trata, né, de coisas, vários pontos da conduta cristã, mas ele fala especificamente, introduzindo esse assunto de diversos pontos, diversas formas, como se conduzir na igreja, mas ele fala abordando a igreja como corpo de Cristo. Ele utiliza dessa metáfora, né, da igreja como corpo, Cristo sendo cabeça. Ele faz isso também no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, né, e alguns outros pontos ele trata da igreja como corpo de Cristo. Mas nesse ponto aqui, ele já começa, nesse texto que nós iniciamos a leitura, ali no versículo 5, falando exatamente da comparação do corpo humano com a igreja. Ele coloca ali no versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, além de nós sermos membros do corpo de Cristo, e eu faço uma ressalva, abro um parêntese aqui, não existe membra,
existe só membro, porque o braço é membro. Então é o braço, o masculino, ele é membro do corpo. A perna não é membro do corpo, a perna é também um membro do corpo. Então todos nós, quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Então na igreja só existem membros, não existem membras. A palavra membra nem sequer existe, imagino eu. Mas, voltando aqui, então todos nós somos membros do corpo de Cristo e dentro dessa particularidade, nós precisamos entender que cada um de nós temos funções a serem exercidas nesse corpo. Quando ele compara, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja com o corpo de Cristo, ele vai falar do olho, lá em 1 Coríntios, ele vai falar da boca, ele vai falar do pé, ele vai falar assim, olha, o olho não pode se vangloriar dizendo porque eu sou o olho, eu não preciso do pé, o pé não vai se vangloriar da mão e por aí, nessa sequência. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque a nossa totalidade é que forma o corpo de Cristo. Irmãos, como é saudável viver no corpo. Como é importante nós termos esta noção da necessidade que eu tenho dos irmãos e que nós temos de uns para com os outros. Eu e você, nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, quando nós soubermos, aprendermos a viver no corpo de Cristo. Então, essa vida, essa vivência, que é a proposta de Cristo Jesus para nós, para cada um de nós, é importante. Por quê? Porque você e eu, nós só vamos desenvolver o potencial que nós temos da parte de Deus aqui no corpo. É aqui neste lugar. Ninguém, irmãos, ninguém foi chamado por Deus para ser uma ilha. O que é uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra isolada das demais porções de terra existentes, dos continentes, porque ela está cercada de água, então ela está sozinha ali. Ninguém é chamado para viver o amor de Deus, ninguém é chamado para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, isolado dos demais. Por quê? O apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou, olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí Pedro foi levantado pelo Espírito Santo, usado poderosamente para falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro recebe ali um galardão especial, porque diante daquela palavra, Jesus olha para ele e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, Pedro, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus vira para ele e fala assim, e eu te digo, que sob esta pedra, apontando, imagino eu, para si mesmo, Jesus Cristo, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, as autoridades do inferno, não prevalecerão contra ela. Mas por que não prevalece? Porque essa igreja está fundada na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nele, ele recebeu da parte de Deus, Pai, Criador, Todo-Poderoso, o nome que está sobre todo nome. Em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então a igreja, mas a promessa, toda essa composição, todas essas promessas, todo o projeto, todo o propósito de Deus, ele está inserido, atrelado à vida da igreja. Jesus Cristo, ele criticou severamente os fariseus, os escribas, e ele conta uma parábola, ele fala assim, olha, um homem saiu para terras distantes e arrendou a vinha para uns trabalhadores. E ele falou o seguinte,
Dado determinado tempo que ele tinha combinado, ele mandou alguns, né, dos seus empregados para que fosse prestado conta daquela vinha. E aí aqueles trabalhadores, né, que foram infiéis, maltrataram o empregado que foi ali para prestar conta. Aí o patrão, né, o dono daquela vinha, mandou outros. A uns eles maltrataram, a outros mataram, e por fim ele mandou o filho. E aí o que Jesus narra na história? Que aqueles homens maus, infiéis, que receberam a vinha, falaram o seguinte: olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo porque aí acabou o nosso problema. E assim o fizeram. E aí Jesus Cristo fala assim: o que fará o Senhor da vinha aqueles trabalhadores infiéis? E ele fala assim: ele vai, né, pegar todos e vai, né, cuidar, e vai pegar a vinha e dar a outros. Quando ele fala que ele vai pegar a vinha e dar a outros, o povo judeu, os escribas, os fariseus, a liderança dos judeus, eles estavam sabendo que Jesus Cristo falava aquela parábola acerca deles. E ele falou assim: ele vai pegar a vinha e dar a outros. A quem você acha que Jesus Cristo deu a vinha? A igreja. Jesus confiou a sua vinha a você, a nós, povo de Deus. Irmãos, e alguns intérpretes da escatologia bíblica, da doutrina das últimas coisas, acreditam que a manifestação da perseguição do povo de Israel, a manifestação não vai acontecer antes de Jesus Cristo vir e arrebatar a sua igreja, porque aí fecha as 70 semanas da semana de Daniel, né? E entra novamente a história, né, do povo de Israel. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada. Bom, mas isso é só um detalhe. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós, igreja de Cristo, temos uma missão aqui na terra, mas tem uma forma pela qual nós devemos nos conduzir no corpo de Cristo, para que nós possamos atingir todo esse potencial que Deus tem, que Deus depositou na tua vida, que Deus depositou na minha vida, que Deus depositou na vida da igreja. E esse texto, ele fala sobre isso, e eu gostaria de destacar 3 aspectos, são muitos, irmãos, o texto é riquíssimo, vale a pena uma leitura detida, uma leitura, você parar para ler em casa, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 desses aspectos, da conduta, da minha e da sua conduta no corpo de Cristo, amém? Então, primeiro destaque que a gente faz, ele diz lá no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, quando eu falo sobre o amor, sempre me vem uma questão muito profunda no que diz respeito ao amor. Eu sempre me vejo como uma pessoa limitada para falar de tudo aquilo que pode ser expressado referente ao amor. Por quê? Porque ao contrário do que o mundo prega por aí, quando você fala assim, amor, é muito assim conjecturado no amor que um homem pode oferecer a uma mulher pode oferecer a um homem. Então, o aspecto do amor na nossa sociedade, ele está limitado ao amor que a Bíblia chama de eros, né? O amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para com um homem. É o amor, né, que leva ao estímulo sexual. Então, é uma visão limitada, porque Cristo amou a igreja e Ele se deu a si mesmo por ela. E quando nós vimos na pessoa de Cristo, nós vimos o âmago daquilo que é o verdadeiro amor. Então, quando ele fala assim, amai-vos cordialmente, irmãos, o que é ser cordial? É tratar com o coração. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
O apóstolo Paulo, escrevendo ainda em Romanos, no capítulo 10, ele fala assim: o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque o amor, ele resume toda a lei. Se existe qualquer outro mandamento, no amor ele está resumido. Porque quem ama, diz lá no capítulo 10, quem ama cumpre toda a lei. Irmãos, por que nós vimos, por que nós conseguimos enxergar, e lamentavelmente, por que nós conseguimos vivenciar muitas divisões, muitas dissensões, muitas brigas, rixas, igrejas divididas por aí afora? Por quê? Porque nós não estamos levando esse mandamento a cabo. Porque nós estamos sendo defeituosos e estamos tendo assim dificuldade em levar esse mandamento a cabo. Porque, irmãos, eu amo demais utilizar o casamento como expressão. Você imagina, irmãos, eu e Inéia temos aí, vamos fazer esse ano, deixa eu ver aqui, 9 fora, não, acho que é 28 anos de casado, acho que é isso, 28. Casamos em 94. Irmãos, depois de 28 anos convivendo com a mesma pessoa, eu sei que tem gente aqui que tem muito mais tempo, vai falar assim, como são novinhos, né? Mas, depois de 28 anos, você convivendo com a mesma pessoa, irmãos, é impossível você não perceber alguns ou muitos dos defeitos que essa pessoa tem. É difícil. Você já sabe assim de cor e salteado, você já prevê os erros que aquela pessoa vai ter, você já tem assim, né, por certo que vai acontecer daquele jeito. Irmãos, mas o que o texto está falando é que se nós olharmos com olhos de amor para o erro do nosso irmão, nós vamos cobrir aquela falta que ele tem. Os irmãos estão entendendo? Então, na igreja de Cristo, não há uma escolha, não há uma outra forma de nós nos conduzirmos que não seja para olhar com um olhar de amor para o lado. Eu preciso, irmãos, você precisa olhar. Tem um cântico, um hino do cantor cristão, que ele diz assim: olhar com simpatia os erros de um irmão, e tem uma sequência ali no texto, ele fala uma frase seguinte, fala assim, com branda compaixão. Então, a verdade é que eu e você, nós somos exortados, nós somos incentivados por Cristo Jesus a olharmos para o nosso irmão com amor, de forma que nós possamos permanecer como igreja de Cristo. Porque se eu, irmãos, olhar para qualquer um de vocês, se vocês olharem daí para cá, sem essa lente chamada amor, o que vai acontecer, irmãos? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Porque eu tenho muitos defeitos. Porque todos nós temos defeitos. A igreja perfeita que alguém pensou existir, ela não existe. Porque todos nós, vocês, eu, nós estamos buscando aquilo que Cristo falou. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, é um mandamento, então, nós estamos buscando essa perfeição. Mas, a começar de mim, nós estamos longe de conseguir essa perfeição. Mas, quando nós olhamos para as imperfeições uns dos outros, através da lente do amor, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos a comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, mais profundo do que isso, quando nós conseguimos perdoar, conviver, aceitar, amar uns aos outros, o Espírito Santo de Deus, ele flui no nosso meio.
Irmãos, uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja viva. Uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que vai fazer diferença nesta terra. Uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja cheia de amor, aonde uns têm a capacidade em Deus de amar uns aos outros. Irmãos, isso precisa nas nossas vidas passar da teoria. Eu preciso viver esse amor. Você precisa viver esse amor. Nós precisamos, para quê? Para que o Espírito de Deus tenha liberdade de agir no nosso meio, para que sinais e prodígios da parte de Deus aconteçam neste lugar. Irmãos, por que nós não temos visto o derramamento do Espírito nas nossas vidas, no nosso meio, na nossa igreja? Pastor, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, eu posso sentir. Glórias a Deus, eu também posso. Mas assim como a fé, ela é vivida em níveis, e nós precisamos alcançar níveis grandes de fé, existe uma intensidade da presença do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos viver, e isso só vai acontecer quando nós vivermos o amor, a ponto de não enxergarmos, não atentarmos para os defeitos. Por quê? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Irmãos, tem um ditado que diz o seguinte: se botar a lupa e olhar de perto, ninguém passa no teste, todo mundo tem defeito, todos nós temos, mas se nós olharmos pela lente do amor, oh glórias! Irmãos, o Espírito Santo vai fluir no nosso meio, o Espírito Santo de Deus vai fazer e acontecer neste lugar, na sua vida, por conta do amor. Então, o amor não é uma utopia, não é algo inatingível, é possível viver em amor. O apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, o amor, ele é o óleo que precisa trabalhar nessa engrenagem chamada igreja. Amai-vos cordialmente, de tal forma que você prefira em honra o outro do que a você mesmo. O segundo ponto que eu queria abordar com a igreja dentro desse texto está ali no versículo 11. Não sejais vagarosos no zelo. Irmãos, não sejais descuidados do zelo. O que é isso? Não sejais descuidados no zelo. Irmãos, o zelo é porque quando nós falamos de conduta cristã, no corpo de Cristo, nós estamos falando de como nós devemos nos conduzir na igreja. E existe um padrão dentro do corpo que deve ser pelo menos buscado. É um padrão de excelência daquilo que nós apresentamos para Deus. O apóstolo está dizendo para o povo de Roma que eles devem ser cuidadosos com o zelo. O que é ser cuidadoso com o zelo? Parece que é até uma redundância, mas existe o seguinte, olha, existe um cuidado naquilo que nós apresentamos para Deus, que deve ser redobrado, que deve ser reforçado. Eu preciso, com todas as minhas forças, você, de forma igual, apresentar o meu melhor para Deus. Eu não posso, irmãos, como diz o texto bíblico, fazer a obra de Deus relaxadamente. Existe um padrão de excelência que é preciso que nós coloquemos aqui neste lugar. Pastor, como é que é isso? É mais ou menos assim. Você está responsável por alguma coisa na casa de Deus e você não vai poder cumprir naquele dia. Dá uma satisfação para quem tem uma responsabilidade acima de você e fala assim, olha, eu não vou conseguir estar. Me perdoa porque surgiu
um motivo de força maior, um caso fortuito. Eu queria estar lá, mas eu não vou poder. Mas você, pode contar comigo para outra situação. Você quer que eu fale com alguém para me substituir nessa situação? Ou você tem alguém que possa me substituir? Irmãos, quem não tem como pagar precisa entender que é necessário dar satisfação. Quando eu me comprometo com alguma coisa na casa de Deus, eu me torno devedor. Amém? Estão entendendo? Quando eu me comprometo com alguma coisa na casa de Deus, eu me torno devedor. E o devedor, quando ele não pode pagar, ele tem que dar satisfação. Irmãos, Daniel é aquele sujeito na Bíblia que eu vejo que exigia dele mesmo um padrão de excelência naquilo que ele fazia. O homem parava 3 vezes no dia para quê? Para orar. O homem parava 3 dias para orar. Quando Daniel saiu daquela situação de que estavam procurando os magos, os sábios da terra dali de Babilônia para matar, porque o rei tinha um sonho e ninguém conseguia interpretar, quando Daniel, da parte de Deus, recebe a interpretação do sonho, o reconhecimento do rei para com Daniel foi o seguinte: neste existe um espírito excelente. Irmãos, o padrão de excelência deve permear em tudo que nós fazemos no reino de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Tudo, irmãos, tudo aquilo que você fizer. Irmãos, não apresente qualquer coisa para Deus. Não! Em nome de Jesus, você pode até não fazer bem. Eu posso até não fazer bem, mas eu vou ter que ter assim a consciência diante de Deus e falar assim: Senhor, aceita. Eu sei que não está bom, mas é o meu melhor. O melhor que eu tenho para te oferecer hoje é dessa forma, é desse jeito. Aceita. E eu, irmão, eu tenho certeza que Deus não vai rejeitar o teu melhor. Mas tenha a consciência de estar sempre apresentando o melhor para Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Sede zelosos no cuidado, ou não sejais vagarosos no cuidado. É disso que ele está falando. Sede cuidadosos no zelo. Ainda no versículo 11, para a gente fechar, porque eu não quero me alongar, ele fala uma coisa que chama muito a minha atenção. Olha o que ele diz: sede fervorosos no Espírito, amai-vos, sede cuidadosos, fervorosos, e aí ele conclui: servi ao Senhor. Irmãos, é mais ou menos o que ele estivesse dizendo o seguinte: olha só, com amor, com zelo e com fervor no Espírito, você está em condições de servir ao Senhor. Mas eu quero ainda destrinchar como é que a gente consegue enxergar esse fervoroso no Senhor. Irmãos, o que é uma coisa fervorosa? Eu não sei se vocês ainda... Hoje em dia a gente faz muito café em cafeteira, né? Mas no tempo que eu aprendi a fazer café quando era criança, cafeteira, irmãos, era um artigo de muito luxo. Mas pensa num artigo de luxo, era uma cafeteira. Então, como é que minha mãe me ensinou a fazer café? A gente colocava a leiteira no fogão, né? E acendia ali o fogo e a leiteira cheia de água. E a água começava o quê? Daí um pouco ela ia, criando algumas bolinhas ali no fundo. Daqui um pouco a água estava o quê? Fervendo. Quando a água ferve, é porque ela atingiu o estado chamado ebulição. Ela começa a sair do estado de líquido e se transforma no estado gasoso, Ela começar a virar vapor de água, e vai evaporando.
quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sede fervorosos no Espírito, ele está querendo dizer o seguinte: existe um ponto para que você e eu cheguemos no Espírito de Deus, para que Ele possa nos usar, para que nós cheguemos ali no ponto de ebulição, para que Ele possa nós sejamos instrumento nas mãos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz assim: enchei-vos do Espírito. Irmãos, se existe a possibilidade de você e eu, nós sermos cheios do Espírito, existe a possibilidade também de nós sermos o quê? Vazio. E o que vai fazer distinção entre uma coisa e outra? Quando o apóstolo está dizendo, sede fervorosos no Espírito, ele está dizendo o seguinte: olha, você e eu, nós precisamos buscar. Irmãos, isso é lindo no reino de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: todo aquele que bate, a porta o quê? Se abre. Todo aquele que busca, ele vai fazer o quê? Encontra. Irmãos, Deus não nega o seu Santo Espírito àqueles que o pedirem. Ele fala assim: olha, se vocês são maus, porque ele fala assim, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai dar o quê? Uma pedra. Nenhum existe, não existe. Aí ele fala assim: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial não dará o Espírito àquele que o pedir? Irmãos, você e eu, irmãos, isso é lindo no reino de Deus. Nós vamos ter de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós vamos poder ser cheios do Espírito Santo de Deus. Existe no meio da igreja uma plenitude a ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Por quê? O profeta Malaquias, ele é levantado por Deus para dizer assim: olha só, Israel, vocês têm sorte, porque eu não mudo. Porque se fosse de forma diferente, vocês já teriam sido consumidos. Por quê? Porque não guardam os meus mandamentos, porque não estão andando em obediência. Mas ele fala assim: eu prometi, eu tenho uma promessa para Israel, e eu não mudo. Então, ele não muda, e ele age ontem, age hoje e vai assim agir eternamente. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que está faltando? Posso fazer eu a pergunta que Gideão fez: o que é feito daquilo que os nossos pais nos contaram? O que é feito dos sinais e prodígios da parte de Deus nesta terra? Eu desconfio que nós, como igreja de Cristo, não estamos buscando o Espírito Santo de Deus na medida que Ele quer derramar. Acabamos de cantar aqui, irmãos, essa música é linda, essa música é para ser cantada com o coração. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que Deus tem, quer e pode fazer. Mas Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a vida da sua igreja, mas você e eu, nós só vamos ter da parte de Deus a exata medida daquilo que nós buscarmos. Li um livro de um pastor que eu gosto muito, que viveu em meados do século passado, um pastor americano chamado W. Tozer. A.W. Tozer. O A e o W são abreviações, que eu nunca lembro do nome, mas Tozer é o nome pelo qual esse pastor é conhecido. Na introdução desse livro,
A Conquista Divina, ele fala o seguinte, que ele não acredita num avivamento depois da meia-noite, se alguém chega e fala assim, olha, eu vou buscar a Deus depois da meia-noite, porque depois de meia-noite a fila é menor. Aí ele fala assim, a pessoa que professa essa frase não tem ideia, não tem consciência de um Deus todo-poderoso, que não existe filas, de um Deus todo-poderoso que consegue sondar pensamentos e intenções de 7 bilhões de habitantes num planeta. Ele não tem consciência do poder desse Deus, porque não existe fila. Mas ele fala assim, se a pessoa disser para mim que o avivamento começa depois de meia-noite, porque depois de meia-noite revela a vontade, a intensidade que essa pessoa, a sede, a busca que essa pessoa tem de Deus, aí sim, eu acredito que o avivamento começa depois de meia-noite. Por quê? Porque uma pessoa que busca depois de meia-noite, irmãos, ela está com sede de Deus, ela está com fome de Deus, ela está querendo mais de Deus, irmãos, e não existe ninguém que busque a presença de Deus de uma forma intensa, que não receba da parte de Deus a presença dele de uma forma diferenciada. Por isso que o apóstolo está dizendo para você e para mim aqui, você quer ser igreja, você precisa ser igreja, então sejam fervorosos no Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem age no meio da igreja, derramando dons, derramando poder de Deus no meio da igreja, fazendo diferença na igreja de Cristo, fazendo sinais e prodígios da parte de Deus. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Você tranquilamente poderia chamar de Atos do Espírito Santo. Existe um mover ainda criado, eu acredito que ainda no século passado, ou neste século, chamado Atos 29, que diz respeito à continuidade da igreja, porque o livro de Atos, ele vai até o capítulo 28, mas Atos 29 é você, sou eu, é a igreja de Cristo aqui na terra, fazendo diferença ainda nestes dias. Então, a igreja, o Atos 29, a continuidade daquilo que aconteceu no livro de Atos, só é possível porque o livro, na essência da palavra, não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo de Deus, através da vida da igreja. Então eu e você precisamos, para viver essa proposta de Deus chamada igreja, corpo de Cristo, nós precisamos de amor, nós precisamos ser zelosos e nós precisamos, com intensidade, ferver no Espírito Santo, encher-nos do Espírito Santo, vivermos a plenitude que existe na pessoa do Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E Deus quer, irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas nós só vamos receber de Deus a exata medida que nós buscarmos. Já ouviu aquele jargão? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Irmãos, é dentro dessa ideia, eu e você só vamos receber de Deus a exata medida que nós buscarmos. Por isso que Isaías é levantado num tempo para falar para o povo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, esse é o tempo que Deus quer fazer na vida da sua igreja, um tempo diferente, um vento de avivamento, aonde a igreja vai fazer diferença nessa terra. Você crê assim? Então fica de pé.